Salomão, me veio à mente que não é só na vida de Salomão, é na vida de todos nós. Somos dotados de qualidades e também de defeitos. Salomão era filho de rei, nós também somos filhos de rei. Salomão foi chamado por Deus, também fomos chamados e escolhidos por Deus. Começa a fazer um paralelo. E na ordem cronológica da história, aí nós temos o Reino Unido. O professor falou sobre um período de 120 anos, cabendo 40 profeticamente para cada um, Saul, Davi e Salomão, tá certo? E depois veio o reino dividido, ou seja, aquele regime de Deus, do governo de Deus pelo povo, foi abaixo. Por quê? Por conta da natureza humana e da falha dos governantes. Tem muito a ver com nossos dias. Veio o reino dividido, reino do norte, reino do sul, que perdeu a força porque não era mais unido. O que é unido fica desunido, perde a força, perde a capacidade. Então, reino dividido, 10 mais 2 tribos, 10 reino do norte e 2 reino do sul, a saber, Judá e Benjamim. Glória a Deus. E Salomão, como eu e você, estou mostrando o proveito que nós precisamos tirar naquilo que aprendemos ouvindo a lição, ouvindo o professor. Salomão, como eu e você, ele estava debaixo de uma promessa. Nós também estamos debaixo de uma promessa. Lá em 1 João está escrito: esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então nós estamos debaixo desta promessa. 1 Reis 1:13, tá certo? Interessante que quem está debaixo da promessa não está isento dos ataques do diabo, não está isento da investida do diabo, não está isento do diabo tentar roubar esta promessa. E daí que nós precisamos de muito cuidado. 1 Reis 1:13, só eu queria que os irmãos dessem uma olhadinha aí, só para a gente não ficar só falando. Mas é uma coisa muito importante que eu considero e faço, e eu gostaria que vocês também pudessem atentar para isso. Pode observar, ficar me observando, que toda vez que alguém está falando, eu estou anotando. Não sei se é porque a fraqueza minha é maior e eu tenho uma facilidade muito grande de esquecer, tá certo? 1:13, Natã fala com Betseba, que era a mãe de Salomão. Os rumores eram grandes e não tinha WhatsApp, imagine se tivesse, nem tinha Face. Mas Adonias queria usurpar o trono. Oh, Adonias. Glória a Deus. E até se fez rei. Mas Deus levanta Natã. Natã fala com Betseba. E Betseba, orientado por Natã, versículo 13. Vai, disse Natã, vai, apressa-te ao rei Davi, dizendo-lhe: não jurastes, ó rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim, e se assentará no meu trono, porque pois reina Adonias.
Interessante, irmãos, que Deus é todo poderoso. Mas tem uma coisa que nós precisamos entender: Deus respeita o livre-arbítrio do homem. Deus permite até o mal. E Adonias iria tomar o trono, iria sim. Por que não dizer? Já tinha estabelecido. Porém, Deus não impediu. Por que Deus não impediu? Não é que Deus não tinha falado com Adonias. Certamente Deus falou, mas ele não deu ouvido. Deus fala com cada um de nós. Agora, nem sempre damos ouvido o que Deus está falando. Às vezes Deus está falando e a gente bate assim, diz, é coisa da minha cabeça. Não, é Deus falando através do Espírito Santo. É porque você não quer fazer a vontade de Deus, é diferente. Então Adonias já tinha estabelecido o trono e Deus permitiu. Ora, por que Deus permitiu? Se ele, através de Davi, tinha dito que era Salomão. Por quê? Por respeito ao livre-arbítrio. Mas o que é que Deus faz? Levanta Natã. E Natã fala com quem? Com quem tinha mais força do que ele, Betseba, a esposa. E ela vai lá e faz lembrar. Por que precisou Davi ser lembrado? Porque a Bíblia diz que ele amava tanto a Adonias e nunca havia contrariado. E não seria aquela vez que ele iria contrariar Adonias. Ou seja, não, o menino já tomou posse, todo mundo já sabe que ele é rei, deixa. Não é tremendo isso aí, irmãos? Isso é fantástico, é extraordinário. Eu, claro, diferente de alguns irmãos obreiros aqui, eu não sou ensinador, sou gritador, né, pregador. Glória a Deus, mas a responsabilidade é grande do ensino por conta desses detalhes. Aí o que acontece? Salomão, segundo a promessa, tornou-se o que? Rei. Rei de quê? De todo Israel, que compreendia as 12 tribos. Lá na frente que veio o problema. Então Salomão, como eu e você, estava debaixo de uma promessa. Salomão, ele recebeu do seu pai Davi as instruções para governar. Tá certo? Ele era muito novo. Ele recebe as instruções do seu pai, como fazer, como governar. E Deus vem sobre ele, como veio sobre o seu pai Davi, da mesma maneira. E ali Deus manda que ele peça o que ele quiser, diga-se de passagem. Vamos chamar isso de homem mais privilegiado do mundo, porque Deus nunca perguntou isso para ninguém. Só a única pessoa foi ele. Pede o que me queres, o que tu queres, e eu te darei. O que você quiser, eu te dou. E ele pediu apenas sabedoria e Deus acrescentou riquezas e mais alguma coisa. A Bíblia, irmãos, vai dizer, no mesmo livro de Provérbios, que Salomão, Reis 3:3, que Salomão, ele amava ao Senhor. Amava ao Senhor. Salomão também andava nos preceitos do seu pai. E eu aqui coloco parêntese, porque de todo Davi não foi perfeito. Devemos ter sempre alguém que sirva para nós de referencial. Eu não sei se você tem alguém que sirva de referencial para a sua vida, mas é bom que você tenha. Procure alguém para servir de referencial. Alguém que possa ser um exemplo para a sua vida. Então, Salomão, amados, ele andava nos preceitos do seu pai. Mas se a gente voltar um pouquinho à história, a gente vai ver que o pai de Salomão, a saber, Davi, ele cometeu erros gravíssimos. E de certa forma, isso trouxe o quê? Influência para a vida e ministério de Salomão.
Vamos fazer uma alegoria. Por exemplo, o meu ministério aqui no Rio Largo. As lideranças que estão exatamente recebendo instrução da minha pessoa, fica de olho o quê? Nas minhas ações, nas minhas atitudes. E o que ocorre? Se algo sair errado, se eu fizer algo errado, isso não dá a ninguém o direito de imitar os meus erros. Não. Nós devemos ir com uma pessoa até onde ela for com Cristo. Ou seja, se ela sair dos caminhos do Senhor, não continue seguindo. Isso é muito perigoso. Não absorva mau exemplo de ninguém, ainda que para você essa pessoa seja um exemplo. Não, é meu exemplo, é meu referencial, mas errou. Errou. A única pessoa que você pode seguir incondicionalmente é Jesus. As demais merecem avaliação, até a minha pessoa merece a avaliação. Glória a Deus. Então, Salomão andava nos preceitos do seu pai. Mas no versículo 1 Reis 3:3 diz assim: porém, sacrificava nos altos. Isso ele não aprendeu do seu pai. Davi não sacrificava nos altos, mas ele sacrificou. Ora, aí a pergunta é: por que Salomão sacrificava nos altos? Deixava, permitia, por uma razão. É porque Salomão, irmão, ele misturou-se. Ele misturou-se. Salomão fez aliança com o Egito. Depois de rei, sabe o que ele passou a ser? É genro de Faraó. Qual é o relacionamento? Qual é a intimidade que ele tinha com Faraó? Muito grande. Ele era o genro. Casou com a filha de Faraó. Será que em Jerusalém, será que em Judá não havia uma moça bonita que ele pudesse casar? Mas ele não queria só uma, ele queria 300. Sem problema, né, irmãos? Pelo menos não ia ter dificuldade. Eu quero um cafezinho. Aí chegava a 300 cafés. E se as concubinas não resolvessem entrar na parada, então seria 1000 cafés pequeno. Mas deixa lá, isso não tá escrito não, o café, viu? É só o proveito que você pode tirar. Bom, nesse particular, qual é o proveito que nós podemos tirar? Qual é o proveito? Toda mistura perde a qualidade. Diga comigo, toda mistura perde a qualidade. Pronto. Esse é o proveito que você pode tirar. Toda mistura perde a qualidade. Por isso que eu não gosto de mistura. Por isso que às vezes os irmãos chegam: pastor, eu posso ir cantar naquele ministério não sei das quantas? Eu digo: com a minha permissão, não. Se for, é por desobediência. Por quê? Para você não perder sua qualidade. Só por isso. Eu posso ir pregar liberado por mim? Não. Se for, vai por desobediência. Por quê? Para não perder qualidade. Você já percebeu que nós não prestamos? Somos radicais, somos exigentes, somos tudo que é ruim para esse povo. Mas da hora que eles estabelecem uma igreja, aí ele vem atrás do nosso povo. Oh, como é que você vem atrás de quem não presta? Mas deixa isso para lá. É só aprendendo
com Salomão. Glória a Deus. E espero que todos tenham tirado seus. Esse foi o proveito que eu tirei para a minha vida. Peço. Pedi todo mundo que subisse para o senhor fazer o encerramento para poder liberá-los. Isto. Graças a Deus. E, como disse, é muito importante, quando vocês forem para um culto, sempre na Bíblia leve um papel, uma caneta e veja quais foram ou quais serão os proveitos que você vai ter daquele trabalho, daquele ensino, daquela pregação. Isso é muito importante. Não só para adquirir conhecimento, mas também para crescer em Cristo, tá certo? E Paulo manda que a gente deve ouvir tudo, mas reter apenas o bem, tá certo? Tem aqui, por exemplo, uma anotação, tem uma anotação que eu não posso fazer uma exposição dela, porque essa tem que ser em particular. E eu já quero aproveitar o momento que estamos com dirigentes e líderes, professores, para dizer aos amados irmãos algo muito importante. Quando você estiver ensinando ou pregando, nunca se volte para o altar ou quem está na direção do trabalho para fazer perguntas sobre o que você está dizendo, ou afirmação.